Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Tomem os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre família, à luz da palavra de Deus. Eu quero começar lembrando aos irmãos que o vocábulo família procede do latim família, que literalmente significa pessoas do mesmo sangue. Isto mostra que a família, ela tem a ver com as relações de consanguinidades. O termo família, ele também vem no Antigo Testamento, em hebraico, de algumas expressões que vão dando para nós uma ideia do que é família. Um dos termos hebraicos utilizados no Antigo Testamento para definir família é o termo Bait, que significa casa, lar ou local. Nesse sentido, refere-se à ligação familiar de pessoas que moram em um mesmo local, sendo ou não de parentesco, de consanguinidade. Esta ideia, o termo hebraico Bait, é o termo que aparece aqui em Josué 24:15, quando Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, eu e todos aqueles que estão debaixo do meu teto, dentro da minha casa, que sejam do meu lar. Isso mostra que a família tem a ver não apenas com as relações de consanguinidades, mas tem a ver também com as relações de afinidades, as relações socioafetivas, ou seja, aqueles que moram dentro de uma mesma casa, que podem ou não ter vínculos de consanguinidade, mas que pertencem a uma mesma família por afinidade ou por socioafetividade. No Antigo Testamento ainda, além da expressão Bait, que quer dizer casa e lar, tem no Antigo Testamento uma outra palavra hebraica, que é a palavra Bet. E a palavra Bet é a palavra que dá origem a Betel, casa de Deus, ou a Betsaida, casa da pesca, ou Belém, que é a casa do pão. E neste sentido significa casa. Na verdade, designa os moradores de uma única casa. Isto é, a família não inclui apenas aqueles que têm laços de consanguinidades, não inclui apenas aqueles que têm laços de afinidades e socioafetividades, mas inclui também os servos, as servas e os hóspedes. Essa palavra aqui é uma palavra que tem a ver com aqueles que são agregados na família, aqueles que estão dentro da casa e que envolve até servo e serva. Até o hóspede pode às vezes se demorar muito construir uma relação familiar. Outro termo hebraico utilizado no Antigo Testamento para a família é o termo Shifã. E Shifã quer dizer prole, quer dizer descendência, quer dizer filhos e filhas. Então, nesse sentido, a família não tem a ver apenas
com as relações de consanguinidade, as relações de afinidades, as relações de socioafetividades, as relações de vínculos com aqueles que moram dentro da mesma casa, mas tem a ver também com as gerações. A família também tem a ver com a prole, com os descendentes, com os filhos, com aquelas gerações que vêm ligadas a um mesmo tronco, a uma mesma raiz. E ainda no Antigo Testamento tem um outro termo hebraico, que é o termo Mishipahan. E esse termo Mishipahan, ele é um substantivo e ele significa um círculo de parentesco e de parentalidade mais amplo. Dentro desse Mishipahan aqui estão pai, mãe, irmãos, irmãs, avós, tios, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, primos e primas, ou seja, aqueles que têm a ver com a família. Então, se nós olharmos até aqui, família tem a ver com laços de consanguinidade, família tem a ver com aqueles que têm conosco laços de afinidade, famílias têm a ver com aqueles que têm laços de sociabilidade ou socioafetividade. Família tem a ver com aqueles que estão dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma casa. Família tem a ver com filhos, com descendentes, com filhas, com prole. Família tem a ver também com todo o círculo parental, todo o círculo de parentalidade, todo o círculo de parentesco, incluindo primo, prima, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, tios, avós, irmãos, irmãs, pai, mãe. Isso biblicamente é tranquilamente descrito como família. No Novo Testamento há duas palavras apenas para a família. A primeira palavra grega para a família no Novo Testamento é a palavra pátria, que significa linhagem ou descendência. Refere-se à origem histórica de uma casa, isso é, ao seu patriarca. A palavra pátria tem a ver com o patriarca, com aquele que descende do pai. Quem descende do pai é família. Quem descende dos ancestrais, dos ascendentes, tem a ver com esse vínculo familiar. Esse termo pátria, ele dá origem à ideia do patriarca, à ideia da relação e da família patriarcal. Também tem a ver com o pátrio poder, que é o poder do pai, conduzir a família, ditar as regras, dizer como as coisas seguirão. Isso é advindo da expressão que aparece inclusive no Novo Testamento, quando vai falar de família, que é a expressão pátria. Agora tem uma outra expressão também no Novo Testamento para a família, que é a expressão oikos, ou a expressão oikia. E oiko, oikia significam casa, quer dizer todos aqueles que são aparentados, todos aqueles que têm vínculo, todos aqueles que têm afetividade, que têm afinidade, todos aqueles que são próximos, todos aqueles que alguém julga ser família. No dicionário da língua portuguesa, o ROAS, família é um núcleo social formado de pessoas unidas por laços de consanguinidades, afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e que mantêm entre si uma relação de solidariedade e de cuidado. Eu sempre tomo cuidado, tenho o zelo de observar na lei o que é que a lei fala sobre algumas coisas, e quando a gente vai buscar na Constituição Federal, na Carta Magna, na Carta Cidadã de 1988, o significado de família, nós temos um artigo que é o 226, caput da Constituição Federal, que define família como: família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado. Então a família é a base da sociedade, é a célula máter da sociedade, é a estrutura da sociedade. É claro que quando a gente pensa em família hoje,
nós pensamos num conceito mais amplo de família para a sociedade, ou seja, a sociedade, ela tem hoje muitos outros tipos de famílias, muitas outras configurações de famílias, muitas outras estruturas de famílias. E estas outras estruturas de famílias, nós entendemos que são alvos da nossa evangelização, são alvos do nosso respeito, são alvos do nosso clamor. Mas a palavra de Deus é que deve ditar o modelo, a palavra de Deus é que deve ditar a regra, a palavra de Deus é que deve ditar o formato, a palavra de Deus é que deve dizer o que é ou o que não é, o que deve ou não deve ser conhecido ou reconhecido como família. Antes de eu falar a respeito desse modelo original, desse modelo essencial, desse modelo sine qua non de família, que é o modelo advindo da palavra de Deus, que nós não podemos abrir mão dele, nós não podemos negociá-lo, nós não podemos afrouxá-lo, nós não podemos fazer concessões quanto a esse modelo. Antes de eu falar dele, deixa eu trazer para os irmãos o que é que a sociedade entende como família hoje, que nós não concordamos, mas eu vou expor apenas para fins pedagógicos, apenas para fins didáticos, apenas para ser coerente com o tema aqui, uma vez que a família, ela tem a ver também com a sociedade. Então, o que é família para a sociedade? A família para a sociedade, ela tem muitos tipos, ela tem muitos perfis, ela tem muitas características, ela tem muitas imagens, mas aí tem algumas imagens que são as catalogadas até hoje, 2024. Então, quais são as famílias que a sociedade ela reconhece para fins de proteção e de garantir direitos e assim sucessivamente? A primeira família é a chamada família anaparental, formada entre irmãos, primos ou pessoas que têm uma relação de parentesco entre si, sem que haja conjugalidade entre elas e sem vínculo de ascendência ou descendência. A família anaparental é uma família que é formada por irmãos e por irmãs, por primos e por primas, mas que não necessariamente eles casam e não necessariamente um é pai do outro, são apenas irmãos, primos e primas. Esse tipo de família anaparental surge, por exemplo, quando o pai e a mãe falecem e deixam os filhos na casa. E aí os filhos morando na casa são 2 irmãos, ou 2 irmãs, ou às vezes 3 irmãos, 4 irmãos que moram naquela casa. Ali tem uma família chamada de família anaparental, uma família baseada na relação dos irmãos ou dos primos. Tem uma outra família que é a chamada de família binuclear. Ela é formada por 2 núcleos ou um núcleo originário. Assim, um casal com filho que se separou, dissolvendo aquele núcleo original, constitui um núcleo ou outro núcleo. 2 núcleos, e aqui você tem a família binuclear. Seria mais ou menos o seguinte: a pessoa é casada e de repente essa pessoa tem filhos com aquele cônjuge, e de repente o cônjuge falece, e com o falecimento fica o pai e esse filho morando numa casa, ou a mãe e esse filho, e de repente essa mãe ou esse pai contrai relacionamento com uma outra pessoa, e essa outra pessoa traz também filhos para ali, para aquela relação, e aí nós temos uma família binuclear. Por quê? Porque às vezes essa pessoa que ficou viúva tinha um filho, casou com uma outra pessoa, às vezes que já era viúva, mas que tinha filhos, e agora essas 2 pessoas se unem com esses filhos aqui que são de cônjuges divergentes ou diferentes. Aqui você tem uma família chamada de família binuclear, ou seja, uma família que tem 2 núcleos, 2 bases, 2 origens. Há uma outra espécie de família que é a chamada família ectogenética, é a família com filhos decorrentes
exatamente de técnicas de reprodução assistida. Por exemplo, às vezes você tem ali uma família que ali tem o marido e a mulher, mas eles acabam tentando ter filhos e eles não conseguem ter filhos pelas vias naturais, pelas vias normais. Então eles se socorrem de uma clínica e fazem um tratamento e acabam tendo ali uma reprodução assistida. E nessa reprodução assistida, auxiliar, nessa reprodução com o auxílio do serviço médico, forma-se uma família. Aqui você tem o pai, aqui você tem a mãe, você tem os filhos, mas esse filho não veio de um relacionamento, de um nascimento natural, normal, mas sim, às vezes assistido e às vezes até por meios, por exemplo, inseminação natural, inseminação artificial. Forma então um modelo de família, que é a família ectogenética. Ainda há um outro tipo de família, que é uma família que nós, por exemplo, temos muita dificuldade de reconhecer, mas a sociedade reconhece, que é a família homoafetiva, isosexual, homoparental. É a família composta por dois homens que resolvem constituir família, ou duas mulheres que resolvem constituir família. A sociedade também reconhece esse perfil de família, garante direitos para esse perfil de família, e esse perfil de família pode até adotar, constituir patrimônio e assim sucessivamente. A sociedade, ela reconhece esse modelo de família. Nós, a igreja, não temos esse reconhecimento, mas a sociedade reconhece. Muito bem, ainda há um outro modelo, um outro perfil de família, que é a família monoparental, que é formada por filhos com apenas o pai ou apenas a mãe. Então pense assim, por exemplo, o casal estava lá casado, de repente uma das partes ali, um dos cônjuges falece, e aí fica a mãe e o filho, ou a mãe e os filhos, ou fica o pai e os filhos. Isso também é chamado de família monoparental. Por quê? Porque um dos cônjuges faleceu, um dos pais faleceu, e a sociedade garante também para essa família direitos e assim sucessivamente. Hoje em dia está surgindo uma estrutura de família que causa em nós da igreja também arrepio, mas essa família existe, nós não podemos nos olvidar dela, que é uma família também que a sociedade reconhece, a sociedade protege, que é a chamada família poliafetiva ou poliamorosa, uma família muito comum no Oriente Médio, que é uma família baseada na poligamia, a família baseada na bigamia. É a família hoje assentada sobre uma coisa que nos dói até os ouvidos, mas que tem a ver com o que a sociedade vive, como a sociedade entende e que a sociedade defende, que é a família formada pelo trisal. Nós não aceitamos isso, nós não cultivamos, nós temos outro padrão, mas estas famílias são alvos da nossa evangelização, do nosso respeito e também da nossa oração, para que Deus faça a obra que precisa ser feita. Ainda existe a família simultânea ou paralela, é aquela família onde o sujeito, por exemplo, mora aqui em Itapevi e ele é carreteiro e ele viaja com frequência lá para Belém do Pará, e lá em Belém do Pará ele tem também uma família ali. Essa família é chamada de família simultânea, família paralela. Também nós não reconhecemos isso, porque isso aqui tem a ver com o pecado de adultério. Aqui nós até tratamos isso dentro do escopo do adultério, mas essa família também é uma família que a sociedade reconhece. Ainda existe uma outra família, que é a família multiespécie, que é formada por vínculos afetivos constituídos por seres humanos e animais de estimação, e isso tem se tornado cada vez mais comum, mais corriqueiro. O Estado também, a sociedade protege estas famílias, que seriam o seguinte: pensa na pessoa que ela vai morar sozinha e de repente ela
traz ali para morar com ela um cachorrinho, traz ali uma calopsita, traz ali, né, um animal de estimação. Então ele, com aquele animal de estimação, ali tem uma família dentro daquele apartamento, dentro daquela casa. A família dele é o cachorrinho, ele o cachorro, a família dele é ele, a calopsita, e é como é a família. A gente também entende que é um pouco diferente do nosso modelo, mas a sociedade reconhece. Inclusive, recentemente eu estava lendo um documentário muito interessante sobre a queda da natalidade no meio dos brasileiros, e realmente os brasileiros não estão querendo mais ter filhos, e eu me assustei com a queda da natalidade entre os cristãos. Também é uma natalidade muito baixa, enquanto que outros países tem lá, por exemplo, de maioria islâmica, tem lá 4, 5, até 8 filhos. No meio cristão cai ali para 1,8, 1,5, quase 2 filhos o casal cristão tem. A minha mamãe, né, ela teve 18 filhos, e quando a gente perguntava para ela: ô mãe, por que a senhora teve tantos filhos? Ela dava uma lição de Bíblia em nós. Ela dizia assim: você nunca leu Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz lá, 27 e 28, que diz assim: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Tem que encher a terra, né? A minha mãe sempre dizia: você nunca leu 1 Timóteo capítulo 2, versículo 21 em diante, quando Paulo fala assim: a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Então hoje em dia nós temos esse modelo de família, que é um modelo multiespécie, onde ali você tem seres humanos e animais de uma outra espécie vivendo ali numa mesma casa, e aquilo é tido como família. Bom, nós temos a chamada família extensa, é a família que vai além de seu núcleo, pai, mãe, filhos, e estende-se aos outros parentes, como avós, tios e primos. Essa família é a família que envolve toda a parentalidade, não tem apenas o casal com os seus filhos, mas o casal com os seus filhos com toda a parentalidade, né? Essa família é uma família mais estendida. Bom, existe a chamada família recomposta ou reconstituída, a família mosaico ensablada. Essa família aqui, ela é constituída de núcleos familiares formados por pessoas que tiveram vínculos conjugais anteriores, e esses vínculos foram desfeitos, e aí você tem aqui, os vínculos são desfeitos, e as pessoas lá na frente, elas vão ter que conviver. Então os filhos desse vínculo aqui vão conviver com os filhos desse outro vínculo, porque estavam juntos, mas separaram. Aqui constituiu nova família, e aqui constituiu nova família, então eles vão ter agora que conviver. Isso daí também é a chamada família recomposta, família reconstituída, onde os filhos vão interagir aqui, né, tentando aproximar esses dois núcleos familiares. Bom, existe ainda a família chamada de multiparental ou pluriparental. Essa família, ela se estabelece na sociedade, e a sociedade reconhece também e garante direitos para essa família. Essa família multiparental é a família que diz respeito ao seguinte: por exemplo, pense no seguinte: o indivíduo tem lá, ele nasceu e o pai dele deu o nome do pai na certidão de nascimento do indivíduo, então ele tem já o pai dele. Mas depois o pai falece, e de repente a mãe casa de novo, e nesse novo casamento o padrasto adota essa criança como filho. Antigamente esse padrasto não colocava o nome lá na certidão de nascimento, né? Mas hoje é possível colocar também o nome na certidão de nascimento, e aí ele vai ficar com os dois pais, não é verdade? E se for do lado da mãe, vai ficar com duas mães lá na certidão. Como é o nome que se dá isso? A chamada família multiparental, pluriparental, que você olha a certidão de nascimento, a pessoa tem dois nomes. Antigamente a gente nem pensava nisso, mas hoje em dia isso é mais comum do que a gente pensa. Também tem a família socioafetiva, é a família parental formada pelos laços de afetos com ou sem vínculo biológico. Pense assim: um jovem aqui da nossa igreja vai fazer um intercâmbio na Alemanha. Chega lá na Alemanha, ele vai morar
num daqueles hostel lá, e lá no hostel ele mora junto com outros jovens, e eles não têm vínculo parental, eles não têm vínculos de consanguinidade, mas eles começam a formar ali um vínculo de amizade muito grande, de socioafetividade, e aquela relação socioafetiva gera ali, para fins de proteção, uma família. É claro que nós temos outro tipo de família, que é a família adotiva, por exemplo, né? Quando você tem ali, por exemplo, um indivíduo que nasceu de um pai ou de uma mãe, mas por alguma razão ele foi entregue para adoção, e depois vem um casal diferente do pai e da mãe dele, é óbvio, e adota essa criança. Essa família é uma família que é a família adotiva. Essa família é uma família de parceria de paternidade. Essa família é uma família que tem a ver com a adoção aqui, e tem isso daí, algumas famílias se formam a partir desse modelo. Existe também a chamada família unipessoal. A família unipessoal é aquela família que mora numa casa, por exemplo, só uma pessoa. Por exemplo, ela mora sozinha. Então, vamos colocar aqui os idosos, né? Pense, por exemplo, na minha mamãe. Minha mamãe tem 80 anos. Meu papai faleceu agora em abril de 2022. E aí, então, o que acontece? Ela mora hoje, uma parte com a minha irmã, uma parte comigo. Lá na minha irmã, ela tem agora não tem mais, porque houve uma mudança lá no quintal, mas ela tinha antes uma edícula que ela vivia no fundo. Então, quando você chegava lá no fundo do quintal da minha irmã, você encontrava uma casa lá, uma edícula. E quem que estava morando lá? A minha mãe. E lá ela tinha tudo que era necessário para a sua vida. A pergunta que se faz é: ali tem uma família ou só tem uma pessoa? Para a sociedade, aquilo é uma família, e aquela família, ela é chamada de família unipessoal, só tem uma pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Acontece muito no centro de São Paulo. Hoje em dia se constrói muito os chamados estúdios, né? E nos estúdios, geralmente os rapazes ou as moças que vêm do interior vêm para São Paulo exatamente para quê? Para que ela possa morar aqui, estudar aqui, e aluga um daqueles estúdios e está morando ali sozinho. Como que é que a sociedade entende aquele sujeito que está morando sozinho? Entende como uma família que é chamada de família unipessoal. Bom, essas são as configurações de família que a sociedade reconhece para fins de proteção. Muitas delas não conflitam com aquilo que nós reconhecemos como família, sim ou não? Muitas destas descrições têm base bíblica, e tudo bem. Agora, nós somos servos de Deus, e dentre estes muitos aspectos familiares, nós devemos ter uma postura para com estas famílias, de respeito, de oração por elas, para que Deus faça as obras que tiver que fazer, e também de evangelização. Mas nós também defendemos um modelo de família, e esse modelo de família, ele é baseado no pai, na mãe e na prole, com a bênção de Deus. Isso para nós é um modelo de família. É claro que nós respeitamos os modelos diversos, é claro que nós também oramos pelas pessoas que compõem e constituem os modelos diversos, mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus criou como família. Por exemplo, Adão foi colocado lá no Éden, e Deus viu que o Adão estava só, então Deus fez para ele uma companheira, e a ordem de Deus para aquele casal foi: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Então, pastor, qual deve ser o nosso papel em face ou de frente desses outros modelos de família? Nós temos que orar, nós temos que respeitar, nós temos que evangelizar, mas nós podemos também ser uma referência familiar, ser também uma referência da família bíblica, que vai servir como um referencial, que vai servir como uma bússola, que vai servir como um farol, que vai servir como um indicativo. Por quê? Porque a família que nós reconhecemos é a família na forma como Deus criou. É claro que nós temos que ter respeito pelas demais, mas nós temos um modelo, nós temos uma forma, nós temos um formato, nós temos um padrão, e esse padrão é
a família formada pelo homem, pela mulher, que tem a sua prole e que vai gerando descendência e estendendo a sua família, sendo uma referência para as demais, em nome do Senhor Jesus. É muito importante que, partindo da premissa de que nós temos um modelo de família, como é que a gente faz então para que esse modelo de família que temos, esse modelo de família que entendemos ser o correto, à luz da palavra de Deus, como é que a gente faz então para que esse modelo de família seja um modelo que perdure, seja um modelo que se estenda, seja um modelo que se prolongue? Como é que a gente sustenta a nossa família? Só tem uma forma de sustentarmos a nossa família, só tem uma forma de conseguirmos manter a nossa família, e a forma é estabelecendo na nossa família alguns pilares, e esses pilares eu quero terminar a minha fala falando sobre eles. O primeiro pilar, que é fundamental tanto na constituição quanto na manutenção das nossas famílias, é a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Eu acho muito interessante como, quando Deus vai iniciar o Novo Testamento, Ele trata de registrar um milagre de Jesus que aconteceu inicialmente não na cruz, que aconteceu não no mar da Galileia, que aconteceu não ressuscitando pessoas, mas aconteceu abençoando o casamento e abençoando famílias. Lá em João 2, Jesus é chamado por um casal e Jesus entra naquele casamento. Jesus abençoa aquele casamento, Jesus transforma aquele casamento, e aí então aquele casamento com Jesus consegue se estruturar à luz da palavra de Deus. Não dá para a gente cobrar de uma sociedade que não tem Jesus o mesmo padrão que nós podemos cobrar de nós que temos Jesus. Por quê? Porque o que falta lá? Falta o essencial, falta o fundamental, falta o importante, falta Jesus. Mas nós não, nós temos Jesus, e a partir de Jesus podemos ter um casamento abençoado, aleluia, uma descendência abençoada e uma família abençoada. Se você quer ter uma família à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, coloque como pilar na sua família a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus entrar no seu casamento, deixa Jesus entrar na sua relação com os seus filhos, na sua relação com os seus parentes, deixa Jesus entrar na sua família, e você vai ver que a bênção de Deus se estabelecerá lá, e aí a sua família será um luzeiro e um farol para a glória do Senhor. Nós só conseguimos edificar a família à luz da palavra se nós começarmos colocando Jesus de Nazaré como um pilar fundamental da nossa família. Em segundo lugar, como é que a gente faz para edificar uma família à luz da palavra, à luz do Evangelho, à luz da vontade de Deus, em face de tantas outras estruturas que nós temos? Só tem uma forma, é colocando um segundo pilar, que é o pilar do amor. Um casamento deve ser regado por amor, e a relação entre pais e filhos deve ser também regada pelo amor, o amor comum, o amor humano, o amor que Deus coloca nos nossos corações, o amor cristão e o amor sacrificial. Nós devemos ter 3 níveis de amor, pelo menos, no seio da nossa família. O amor comum, que tem a ver com a fraternidade humana, que isso não precisa ter fé para ter, diz respeito à solidariedade humana, diz respeito àquilo que tem a ver com a empatia, tem a ver com o apreço que um ser humano tem pelo outro naturalmente. Isso é um amor que devemos cultivar. Mas nós fomos iluminados pelo Evangelho, nós fomos iluminados pela palavra, então nós não temos apenas essa primeira camada do amor, que é o chamado amor comum, o amor filéu. Nós temos também o amor de
Cristo. O amor de Cristo está em nós, o amor cristão está em nós. Esse amor cristão, né? Esse outro nível, nós olhamos para as pessoas e amamos com um amor cristão. É um amor que Cristo coloca em nós, é um fruto do Espírito, é um amor desenvolvido a partir da nossa convivência com Cristo, faz com que a gente também manifeste esse amor no ambiente da nossa família. E depois um amor mais profundo, que é o amor sacrificial. Esse amor sacrificial é o amor que o filho pródigo, ele lembrava que o seu pai tinha e nutria por todos da família. Quando o filho pródigo fala assim lá em Lucas 15, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá o meu pai trata bem até os empregados, lá todo mundo é bem tratado, porque um amor impera naquele lugar. A nossa casa não pode ser uma casa baseada no ódio, na disputa, no revanchismo, no ressentimento, na vingança. Não, a nossa casa precisa ser um ambiente dotado do amor, o amor comum, o amor cristão e o amor ágape, o amor sacrificial. Aleluia. E eu entendo que o amor, ele é fruto de determinadas condutas. O amor, ele é fruto de determinadas posturas. O amor não nasce do nada e não se mantém a partir do nada. O amor, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser sustentado, ele precisa ser robustecido em todo o tempo. E como é que a gente mantém então o amor? Erguendo um terceiro pilar, que é o pilar do diálogo. O diálogo deve ser no tempo certo, o diálogo deve ser verdadeiro como a luz do sol, o diálogo deve ser empático, no sentido de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. O diálogo deve ser sempre carregado na vontade de construir, de promover um companheirismo, de destruir rivalidades e de levar ambos, nem todos os membros da família, a se sentirem motivados com a vida. Que Deus restaure o diálogo dentro das nossas casas, que a gente fique menos tempo no Instagram, menos tempo no Facebook, menos tempo no WhatsApp, que a gente fique menos tempo dedicado a coisas supérfluas e infrutíferas, e que nós dediquemos mais tempo a conversar. Casais que se conversam se entendem, pais e filhos que se conversam, que dialogam, se entendem. Que Deus restaure em nome de Jesus o diálogo. Aleluia. Talvez você esteja aqui me ouvindo hoje, você diz assim: pastor, o senhor está falando aí desses pilares, mas eu quero dizer para o senhor que há muito tempo o diálogo foi embora lá de casa. Mas há um Deus, irmãos, que enquanto eu estou falando e você está ouvindo, Ele trabalha em nossas vidas, e Ele vai agir lá na sua casa, e Ele vai restaurar em nome de Jesus o diálogo, a conversa, o colóquio, aleluias, o trocar ideias, o jogar conversa fora, o conversar, aleluias, para conhecer o outro e para desenvolver afinidade e respeito com o outro. Nós devemos nutrir o amor através do diálogo. Agora, não adianta só diálogo, é preciso também ter alegria. Não dá para a gente ter uma família se nós não tivermos Jesus. Não dá para ter uma família se nós não tivermos amor. Não dá para ter uma família se não tiver diálogo. E não dá para ter uma família se não tiver alegria. Maridos alegres geram mulheres alegres, casal alegre gera filho alegre, aleluia. E famílias alegres geram igrejas e sociedade alegre. Deus quer que a alegria volte para nossa casa, que a alegria volte para o nosso lar. O nosso lar tem que ser um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de alegria, de contentamento, de felicidade, de deleite. Tem que ser um lugar de êxtase, tem que ser um lugar em que a gente queira voltar. E como é que a gente faz isso? Todos têm o dever e a obrigação de cultivar dentro do lar um ambiente bem-humorado, um ambiente alegre, um ambiente feliz para a glória do Senhor. Eu gosto muito do C.S. Lewis, quando o C.S. Lewis ele diz: cuidado você que está indo para o céu, procure desenvolver alegria, porque lá no céu a alegria é levada como coisa muito séria.
Aleluia, você não tem direito de chegar lá no céu e ficar macambuzo, entristecido, solombático, para baixo, não! Lá você vai cantar e celebrar, do mesmo jeito que você produz alegria no céu, produz alegria aqui na igreja, produz alegria no seu trabalho, produz alegria no seu ambiente educacional, mas produz alegria também em casa. As pessoas, aleluia, se tornam mais felizes quando há alegria, quando há contentamento e quando há prazer dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, e em segundo lugar é o quê? Alegria. Deus quer que você tenha alegria. Aleluia. Talvez você veio aqui hoje e você diga assim: pastor, eu deixei a minha família lá numa situação deplorável, não é possível ter alegria. Deus vai derramar o bálsamo dele, Deus vai visitar aquela situação muito difícil, e você vai voltar a ter alegria naquela casa, naquele casamento, naquele relacionamento, em nome de Jesus. Você sabia que a alegria gera efeitos? A alegria gera o efeito de embelezar o rosto. Em Provérbios 15:13 diz: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa feia e abatida. A NTLH. Você já reparou quando uma pessoa alegre, ela é uma pessoa bonita? Pode ver, a pessoa alegre geralmente ela é bonita, né? Ela tem um sorriso bonito. Você pode olhar para essa figura gentil e linda que está aí do seu lado, né? Você pode, dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes, né? Então dá uma olhada de forma muito gentil e amistosa para esse irmão que está do seu lado e dê um sorriso para ele. Aleluia, diga: leva alegria para sua casa, leva paz para sua casa, leva contentamento para sua casa, leva beleza para sua casa. Agora o lar também, quando tem alegria, a alegria gera não só beleza, mas ela gera também fortalecimento, porque em Neemias 8:10 diz: portanto não fiquem tristes, a alegria do Senhor é o que, irmãos? É a nossa força. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. É importante que nós coloquemos na nossa família um pilar glorioso que é Jesus. É muito importante que coloquemos um outro pilar glorioso que é o amor. É muito importante que coloquemos o pilar do diálogo, da conversa. É muito importante restaurarmos o pilar da alegria. Tem irmão, pastor Antônio, que fala assim: pastor Henrique, lá em casa é todo mundo triste. Aí eu gosto de contar a história do cachorrinho que visitou a casa de espelhos, e ele entrou lá, o cachorrinho, ele era meio zangado, e quando ele entrou, ele saiu reclamando, disse: só tem cachorrinho zangado nesta casa. E aí o outro cachorrinho bem alegre entrou na casa de espelho, e aí ele era bem alegre. Quando ele voltou, ele falou: só tem cachorrinho legal, a alegria está em mim, sou eu que sou o difusor, sou eu que sou um semeador de alegria. Aleluia. Deus vai usar você lá na sua casa para irradiar uma luz diferente, uma graça diferente, uma felicidade diferente, um canto diferente, um contentamento diferente, em nome de Jesus. E para concluirmos aqui, tem um último dos pilares, que é a gratidão. Não tem como nós constituirmos uma boa família, não tem como nós mantermos esse padrão que as Escrituras trazem, se nós não trouxermos na nossa família a prática da gratidão. Maridos gratos geram mulheres agradecidas, o casal agradecido gera filhos agradecidos, a família grata gera uma igreja agradecida, a sociedade agradecida, e se cumpre em nós Efésios capítulo 5 versículo 20, em nome do Senhor Jesus. Agradeçam sempre por todas as coisas, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos cultivar a gratidão. Eu sou grato ao meu pai. O meu pai teve 18 filhos, era um homem simples, padeiro, um homem que não conseguiu me permitir estudar, por exemplo, mas foi um homem que deu profissão para todos os filhos dele. Todos os filhos meu pai deu profissão. Hoje eu sou advogado, mas antes de ser advogado eu era padeiro. E se eu hoje não puder advogar mais, eu vou fazer pão. E se o pastor Antônio marcar um dia da noite da pizza aqui e me deixar na cozinha, você vai ver que pizza gloriosa que vai sair aqui, né? Da onde eu herdei isso? Foi do meu pai, do senhor Expedito Adriano de Almeida.
aleluia, a minha mãe, uma mulher do lar, uma mulher que teve que criar os seus filhos, não pôde nos deixar bens, patrimônios, dotes, não deixou, mas deixou a fé. Foi ela que arrastou todos nós para a igreja. Hoje a família dela tem 5 pastores, e isso se deve ao quê? Se deve a ela trazer todos os filhos para a casa de Deus e trazer para a nossa família a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato a Mônica, né? A minha esposa. Quando eu conheci a Mônica, por exemplo, ela era psicóloga, pós-graduada, tinha morado fora do país já, e quando ela casou-se comigo, eu só tinha a 3ª ou 4ª série do ensino fundamental 1, vejam só, mas ela sempre me incentivou a estudar, sempre apostou e sempre acreditou nos meus projetos e em mim, e foi me abençoando. Eu preciso ser grato a ela. Eu preciso ser grato à minha sogra, que eu uma vez fiz uma reforma na minha casa, precisei ficar na casa da minha sogra, e a minha sogra saiu do quarto dela e deixou, ela foi dormir na sala e deixou o quarto dela para mim. Como eu vou pagar isso? Eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato aos meus filhos. Por exemplo, eu gordinho assim, tenho muita dificuldade, mas os meus filhos estão sempre me ajudando, então eu preciso ser grato. Olha para a sua família, e você vai ver que você tem na sua família motivos e pessoas pelas quais você pode levantar a mão para o céu, levantar a sua voz, levantar a sua face e dar uma palavra de gratidão ao Senhor. É verdade isso? Levante a sua mão. Se você agradece pelo pai que teve, pela mãe que teve, pelo irmão, pela irmã, pelo tio, pela tia, pelo avô, pela avó, por alguém da família que socorreu você, aleluia, levante a sua mão por gentileza e diga: eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pela minha família. E eu termino dizendo que a gratidão, ela tem 3 níveis. O primeiro nível da gratidão é a gratidão em palavras. Quando a minha esposa faz, igual hoje ela fez, uma carne com batata maravilhosa, eu agradeci, disse: muito obrigado, meu amor, que carne maravilhosa. Não é verdade? Tem que agradecer quando passa uma camisa, quando prepara uma roupa, quando auxilia de alguma forma, como ajuda de alguma forma, tem que agradecer. E agradecer aqui tem a ver com aquilo que é principiológico. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode falar para esse irmão: muito obrigado, viu? Muito obrigado por você existir, por significar na minha vida, por abençoar a minha vida. Muito obrigado. Da mesma forma que a gente agradece em palavras, aleluia, aqui a gente precisa agradecer dentro de casa. Aleluia. Agora, não apenas uma gratidão em palavras, uma gratidão também em gestos. Nós precisamos agradecer com gestos. Com gestos. São formas de agradecer. Com gestos. Eu gosto muito de uma história lá da nossa igreja, que uma irmã muito rica nossa lá, ela tinha uma outra irmã que teve uma vida não muito bem favorecida, e essa irmã rica teve um bebê, e aí a irmã não favorecida, não muito bem de vida, passando por uma luta financeira tremenda, o que ela fez? Ela levou para o bebê da irmã rica um presente. Só que ela fez a fila, porque todo mundo foi visitar lá o bebê recém-chegado, e todo mundo foi dando presentes bons, e ela não tinha presente bom para dar. Mas aí ela pegou, e quando chegou perto da irmã assim, a irmã pobre chegando perto da irmã rica, ela foi e colocou assim na mão da irmã rica um presente, falou: é para o meu sobrinho. Você sabe que a minha situação não é fácil. Quando a irmã rica abriu, o que tinha lá na mão dela? Tinha um ursinho. Sabe esses ursinhos que você coloca assim em bolsinha de lápis, sabe? Esse ursinho que você coloca em mochila, esse ursinho. Tinha um ursinho. Aí a irmã rica pegou aquele ursinho, deu um abraço na irmã, falou: fique em paz. Aí quando essa irmã rica conta para nós em testemunho, ela diz assim: meu filho ganhou muitos presentes. Meu filho hoje está com 35 anos. O meu filho não guarda nenhum dos presentes, mas o ursinho ele guarda até hoje. O menino está morando na Alemanha, e o que ele levou para lá? O ursinho. É uma gratidão em gesto. Aleluia. Tem hora que a gente tem que fazer algum gesto para mostrar gratidão. E por fim, a gratidão que ela nos leva a fazer um sacrifício pela pessoa. Eu vou dizer uma coisa: vale a pena fazer sacrifício pela família. Você acredita nisso? Você concorda com isso? Vale a pena.